Olá a todos e todas, mais uma vez, nossa saudação a você que está aí na sua casa, no seu escritório, na sua igreja. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Nós estamos fazendo, nesta oportunidade, o programa de número 11. Nosso programa tem por título Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. É um programa produzido pela Faculdade Teológica Sul-Americana. E nós estamos, dentro do nosso programa, fazendo uma série História da Bíblia. Vimos no programa anterior a parte número 1. Esta série terá 6 partes. E hoje nós vamos ter a parte número 2, Formação e Cânon do Novo Testamento. Então você ainda tem tempo, copie o link aí, mande para alguém que talvez não saiba muita coisa, como é que surgiu o Novo Testamento, como se deu a formação do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento. É sobre isso que nós vamos tratar nesta oportunidade, mais uma vez com o professor Wander de Lara Proença. Bem-vindo, Wander. Obrigado a você, sempre um prazer, né, estar de volta aqui. E dando sequência agora nesta série que iniciamos no último programa, e vai ser muito interessante dar continuidade hoje ao que a gente já viu. E aí fica a sugestão para quem não assistiu o anterior, confira lá, e falar da história da Bíblia, né? Porque a Bíblia tem uma historicidade, ela também foi fruto de um longo processo histórico, que às vezes a gente não consegue dimensionar hoje. Só para ter uma ideia, a Bíblia é considerado o livro mais lido em toda a história e mais traduzido também. Hoje a Bíblia está traduzida para mais de 3.000 línguas e idiomas. A Bíblia completa em 700 línguas, toda ela já. O Novo Testamento completo, mais de 1.500 línguas. E nós temos daí fragmentos ou partes da Bíblia para mais também de 1.000 línguas. Então, um total de 7.000 línguas ou idiomas que são falados comumente pelo mundo, nós temos aí mais de 3.000 já com tradução da Bíblia. Então, estudar como esse livro se tornou, né, todo esse, um livro que conseguiu ter toda essa dimensão de leitores, de alcance, é algo extremamente importante para o livro histórico. E algumas tribos, ainda sem a escrita, nós temos pessoas trabalhando ainda, não é, Wander? Sim. Na tradução. Não se fala muito, fragmentos. mas nós temos gente trabalhando na tradução da Bíblia. Que é um grande desafio para fazer com que a mensagem chegue às diferentes culturas com a sua especificidade cultural, porque não é um trabalho fácil, o trabalho de tradução, porque tem um elemento cultural também. Nós temos história de certas traduções com 30, 40 anos. Sim. De produção para chegar no texto final. Sim. Então temos que dar valor ao texto sagrado e ao texto que nós temos aí nas nossas mãos. Muito. Né? E junto a isso, nós vamos ver também outros programas aí pela frente, o trabalho daqueles que se dedicaram às primeiras traduções lá dos originais, do hebraico, do grego, para outras línguas, como é o caso de Jerônimo, que gastou 30 anos da vida dele dentro de um monastério para traduzir a Bíblia inteira para o latim. É uma vida inteira. Nós não temos ideia disso, né? O missionário ou alguém chega numa tribo que não tem escrita, é só oral. Então você primeiro tem que aprender aquela língua, depois colocar aquela língua de forma escrita, né? Sim. Ensinar a ler aquilo. Exato. Para depois começar a fazer uma tradução, vai mesmo uns 30, 40 anos. Uma vida Wander, toda. No programa anterior, a gente foi muito enriquecido com as suas explicações. Nós vimos que os escritos foram destinados muitas vezes a um leitor ou a uma comunidade. Quando e por que os escritos começaram a circular em conjunto, né? Esse que a gente chama então esse corpo textual, né? Como que isso se deu? Ok, uma questão bem importante. Veja, os textos, no primeiro momento, alguns deles nascem com preocupações muito pontuais, né? Os autores, os apóstolos, eles queriam resolver uma situação com uma determinada comunidade, enviavam uma carta, às vezes um pequeno texto, que é o caso, por exemplo, de Filemão, né? Um pequeno texto,
que foi dedicado a resolver, né, uma questão de relacionamento lá do senhor e do escravo, né, o Filemão e o Onésimo, enfim. Então, resolvia uma questão mais local, assim como outras igrejas receberam também, né, as suas cartas. Agora, à medida que o tempo foi passando e a igreja também começou a perceber que esses apóstolos começaram a desaparecer, começaram a morrer, iam para muitos lugares, eram martirizados, não voltavam. Uma igreja possuía uma determinada carta, outra igreja tinha uma outra carta. Nasce uma preocupação de começar a se juntar juntar esse material para assegurar uma visão mais, né, uniforme, uma visão um pouco mais próxima daquilo que era a tradição apostólica, dos diferentes apóstolos, acerca da fé, acerca da experiência, né, religiosa. Então, começam a surgir as primeiras preocupações, por exemplo, em Éfeso, com a escola paulina, que lá existia, de reunir as cartas de Paulo. Vamos começar a juntar as cartas de Paulo, formar um corpus, né, um corpus paulino, corpo textual, para preservar o pensamento de Paulo na cidade de Éfeso, e não só isso, poder reproduzir esses materiais, né, conjuntamente para as diversas igrejas paulinas fundadas por Paulo. Mesma coisa a escola joanina vai fazer, a escola também de Jerusalém. E outra questão tem a ver com as perseguições. À medida que as perseguições começaram a vir, literaturas cristãs começaram a ser localizadas, destruídas, queimadas, você ter um grupo, um corpo textual guardado, protegido num dado lugar, era uma garantia. Se for perseguido uma região lá e se perder a carta, ninguém mais tem cópia. Então, juntar, guardar e preservar isto num local um pouco mais reservado e de segurança foi uma das preocupações também dos primeiros cristãos. Ainda bem, não? É a mesma coisa você hoje em dia, você tem os seus dados todos aí no computador, certamente você guarda cópias disso em outros lugares, porque a possibilidade de perder é muito grande. Não é diferente da época anterior, apenas que eles tinham um outro procedimento na tratativa de guardar isso. Alguns livros, Wander, da Bíblia, são enormes, né? Grandes, outros curtinhos, né? Uma folha e meia, né? Filemão, Judas. Atos já tem, não sei lá, né? Tantos, são 28 tal, capítulos. E Lucas também é grande, Mateus. Por que essa disparidade de tamanho? Ok, existem circunstâncias muito pontuais envolvendo esses textos. Há relatos breves, pequenos, em que o autor estava querendo resolver uma questão muito imediata, como a gente acabou de comentar, o caso de Filemão. Paulo está enviando de volta para Filemão o Onésimo, que era possivelmente um escravo de Filemão, que havia fugido e agora se convertera, e ele quer que Filemão trate agora o Onésimo de forma diferente. Então ele manda junto com o Onésimo um bilhete, um pequeno bilhete pessoal, explicando que ele deveria agora agir assim, se comportar daquela maneira. João também, quando escreve a terceira carta, por exemplo, lá ao Gaio, né, que é o líder local, diz, olha, eu estou mandando aí para você ficar atento com a pregação de falsos líderes, uma recomendação muito... Era coisa pontual, né? Pontual, imediata. E aí o próprio João diz, mas eu espero ir brevemente, em breve, ir ter com você pessoalmente para resolver isso. Então, enquanto os apóstolos estavam por perto das suas igrejas, das suas comunidades, eles começaram a resolver isso mais facilmente, por pequenos textos e envios. Mas à medida que esse texto estava mais distante agora do apóstolo, à medida que havia uma preocupação, né, em fixar uma orientação mais ampla para a igreja, devido aos problemas que estavam acontecendo, dúvidas, dificuldades, esses textos vão se ampliando. O caso de Atos, por exemplo, é considerado uma espécie de história da igreja que estava sendo escrita. O autor para no capítulo 28 e encerra ali, dando a ideia que queria continuar. É o famoso capítulo 29 de Atos, que não foi escrito, né? Ele coloca um ponto, não termina, não conclui, dando a ideia de que ele voltaria a escrever mais. Por alguma razão, não voltou a escrever. Então, os tamanhos dos livros têm muito dessa preocupação mais imediata. E tem uma questão também que eu acho interessante colocar, é que esses textos, alguns deles são muito pessoais, não são para uma igreja inteira, né? São destinados a determinadas pessoas. Mas aí, com o passar do tempo, esses textos começaram, né, a dar mais sentido quando colocados junto a outros.
E aí começaram, então, né, os primeiros cristãos a ter uma preocupação de começar a juntar essas partes. Por exemplo, a carta, ou as cartas aos Coríntios. Nós temos 2 cartas hoje, né, primeira e segunda cartas do Novo Testamento. Mas, na verdade, os pesquisadores, os eruditos que estudam aquelas cartas, dizem que são 4. Então, o apóstolo mandou 4 cartas em épocas diferentes, mas que, com o passar do tempo, foram juntando as partes para dar mais sentido, para dar uma visão um pouco mais conjunta. E aí fixaram as 2 que nós conhecemos também, hoje. André, é provável que uma certa situação que gerou uma carta, esta situação ocorria também em outros lugares, né? E aquela orientação já servia para outros lugares também. Né? Exatamente. Aí eles enviam, né, levam para frente, tornando aquele texto um texto circular, que começa, então, a orientar problemas comuns, como você bem colocou, de outros lugares. Exato, porque a solução era a mesma. Era a mesma. Exato. Falando desses textos pequenos, Wander, isso me lembra uma coisa, uma curiosidade minha, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, que eu queria lê-la toda uma vez, né? Naturalmente que eu acabei lendo mais vezes, mas a primeira vez que eu fiz isso, eu comecei com os textos pequenos. Eu li Filemão e eu ia lá no índice e marcava Filemão lido, né? Já está lido. Já está lido. Aí 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Quando eu vi, eu já tinha lido vários, né? Então eu já fui me motivando começo, né? até terminar de ler a Bíblia toda. Então, se você não fez ainda uma leitura toda da Bíblia, aí está um método meu, o método AC. Você começa com os textos bem pequenos, né? Você consegue terminar, né? E você vai terminando conforme, né, você vai progredindo. Interessante. Wander, os chamados fragmentos textuais, muitas vezes a gente vê isso lá na Bíblia, não está de acordo com os originais e tal. Ou seja, breves textos ou trechos que foram acrescentados? Como é que se deu isso? Isso, aconteceu o seguinte, assim, ao longo de todo esse processo que envolveu a canonização, a gente está tratando da canonização, que é um processo longo, né, de pelo menos 4 séculos de processo, determinadas cópias acabavam sofrendo perdas do tempo mesmo, porque, por exemplo, o pergaminho é um rolo, você enrola, e também o papiro, né, são rolos. À medida que se abre, se fecha, se usa, com o tempo há um desgaste das bordas desses materiais e muitas vezes se perde. Então, determinados manuscritos antigos perderam algumas margens, por exemplo, Marcos, o Evangelho de Marcos, o finalzinho do capítulo 16 não aparece em alguns manuscritos antigos. Mas aí tinha uma outra cópia, numa outra cidade, numa outra igreja que tinha aquela parte. Então alguém pegou aquele fragmento, aquela parte complementar e acrescentou ali para completar o que Marcos estava dizendo, mas é do mesmo, né, da mesma origem. Tem um texto bastante curioso que é o da mulher adúltera de João 8, que não aparece originalmente no texto de João. Os pesquisadores acham que é um texto que foi escrito exclusivamente para relatar aquela história, mas ele pertence à escola joanina. Alguém escreveu a história da mulher adúltera, somente aquela parte. Quem sabe queria escrever mais, mas ficou naquele fragmento. Com o passar do tempo, a igreja achou por bem pegar aquele relato da mulher adúltera e incluir ali no texto de João, porque faz parte da escola, né, da escola joanina. Então nós vamos ter esses fragmentos textuais sendo utilizados para complementação à medida que os textos serão compilados, serão copiados. E mais tarde, né, os tradutores, quando vão fazer a verificação dos originais para fazerem as suas traduções, eles acabam fazendo essas observações. Se a gente pega mesmo a Bíblia do João Ferreira de Almeida, no contexto aqui do Brasil, da língua portuguesa, muitas vezes aparece lá, entre colchetes não aparecem determinados manuscritos, mas estão em outros manuscritos. Então é um trabalho bem artesanal de juntando peças de fragmentos que estavam espalhados pelo mundo antigo. Aí aquilo que falamos no programa anterior, a questão da comunidade, né? Eles iam compartilhando o conhecimento, né? Perfeito, para não se perder, para preservar, né? Eles acabavam juntando isso a peças maiores, né? Peças textuais maiores. Wander, quando a gente lê o Novo Testamento, eu espero que a turma esteja lendo, né? Quando lemos o Novo Testamento, observamos, por exemplo, cânticos, hinos, orações, né? É um outro
tipo de linguagem, é um gênero? O que você pode dizer sobre isso? Paulo, né, fala sobre cita, essas inclusive, coisas, um hino. cita, né? As doxologias. Né? Doxologias, orações. Sim, nós temos os chamados gêneros textuais no Novo Testamento, que são formas próprias de textos que vão se juntando, né, formando ali um grande tecido, um grande mosaico. Por exemplo, nos evangelhos nós temos parábolas, que é um gênero textual de contar histórias, né, típico ali da cultura judaica nos dias de Jesus, e que Jesus se utiliza de parábolas e insere ali. Jesus era o único a utilizar ou ele é bastante original, é considerado um método criado por Jesus. É contar mesmo? parábolas naquela maneira que ele conta. Claro que na cultura mais popular em Israel, nos dias de Jesus, existiam contadores de histórias, não é? Com mensagem, que tem uma mensagem de fundo. Você conta a história, mas ela tem uma mensagem contida. Jesus se apropria desse método, é uma estratégia pedagógica que ele emprega bastante, e se valendo muito, né, inclusive de um cenário, um universo rural, para camponeses, né, que ouvem essas histórias. Então a gente tem parábolas, a gente tem orações, tem cântico, o cântico de Maria, por exemplo. Paulo, quando vai escrever Filipenses, né, Filipenses 2, 5 a 11, é um hino, chamado hino cristológico, ou seja, os pesquisadores acham e entendem que aquilo ali já era uma letra de um cântico, que era cantado, celebrado nas comunidades, especialmente no momento da ceia. E que foi incorporado. E que o apóstolo, na hora de escrever, exatamente, na hora de escrever, ele se lembrou da mensagem, viu que aquele texto, aquele cântico tinha uma relação com o que ele estava escrevendo, e ele então transcreve na carta a letra daquele cântico para explicar o que ele estava querendo mostrar. Esse de Paulo, de Filipenses, segundo autores, é o primeiro hino, né? É um primeiro hino, é um texto assim, riquíssimo, porque ele é muito teológico, ele é cristológico, ele dá a dimensão, né, da encarnação de Jesus, da sua missão. Ele é quase que um resumo do cristianismo. É uma declaração de fé, a igreja cantava e celebrava o que ela acreditava, e usado muito na hora da ceia cristã, porque falava da morte, da encarnação dele e da ressurreição e do seu governo, do seu senhorio. Então, eu acho que esse é um outro dado muito interessante. Os cânticos, eles eram carregados de fundamentação bíblica, teológica, né? Um cuidado no que se cantava. E a igreja primitiva vai ter muito cuidado no que ela cantava. Acho que isso vale para a gente pensar um pouco hoje, né? O que nós cantamos, o que nós celebramos nas nossas letras, nas reuniões, porque havia uma preocupação dos primeiros cristãos em cantar o que tinha fundamentação, né, teológica, cristológica, centrado na pessoa, né, e no ensino de Cristo. Você falou uma coisa interessante, né? Hoje nós precisamos ter um cuidado com as letras. Nossas letras não refletem muitas vezes, aliás, nossas letras muitas vezes contradizem a Bíblia. Eu quero que você saiba disso. Eu quero falar o seguinte, que às vezes eu vou no culto, tem coisa que eu não canto, não. Eu fico só olhando, mas eu não canto. Porque é uma teologia estranha. É uma teologia estranha, não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, eu preciso conhecer a Bíblia até por isso. Eu quero deixar um desafio a você que está nos vendo. Se você é poeta, se você é um músico, um compositor, faça letras que tenham a ver com a Bíblia, com a teologia bíblica, com a história bíblica. São letras que vão perdurar. Hoje a gente canta um cântico num domingo, nunca mais canta aquilo. Não consegue nem lembrar mais daquilo, né? Eu não consigo decorar um cântico, porque todo domingo é um diferente, né? E a igreja primitiva, ela usou muito da liturgia, das reuniões, para poder transmitir esses fragmentos. Então a gente teria, dentro da pergunta que você coloca, textos que precedem a própria narrativa escrita. Já eram textos compartilhados. Aquilo que nós falamos do oral, né? Exatamente. A tradição oral que já era... A tradição oral pela música, pela né? música, ensinada, transmitida. Interessante, né? O ato celebrativo da ceia, aquelas palavras que Paulo cita em Coríntios, porque eu também recebi o que vos entreguei, aquilo ali era recitado em todas as comunidades, por todos. Então, é uma forma, né, única de se celebrar. O rito também, né, as palavras do batismo, a doxologia, que são aquelas bênçãos finais que encerram as cartas, a bênção apostólica. Então, são formas que já circulavam nas primeiras comunidades cristãs, de forma oral, na tradição oral, e que depois são transportadas, redigidas para fazer a composição dos escritos. Bastante desafiador isso para nós hoje. Interessante. Wander, alguns livros do Novo Testamento
tem um destinatário específico. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Aparece então nome de cidades, de pessoas e outros não é? Então, isso não significa que um é mais ou menos do que o outro, não é? Ou tem mais ou menos importância, não é isso? Exatamente. Nós temos, assim, em linhas gerais, duas categorias de textos, né, do Novo Testamento em termos de destinatários, né, que é a questão que a gente traz aqui. Existem textos que são claramente, né, dirigidos a um grupo ou a uma pessoa. Né? Lucas, já citamos aqui, escreve e diz, olha, estou escrevendo para você, Teófilo, que encomendou aquele texto e que depois acabou sendo compartilhado, né, para outras comunidades, em outras regiões, especialmente da Grécia, né, onde Teófilo atuava, segundo, né, pesquisas sobre a vida dele. E então tem um destinatário. Paulo, quando escreve a Filemão, já citamos. Quando ele escreve aos Romanos, ele menciona, né, que está mandando para a cidade de Roma. Mas há outros textos que não têm um destinatário específico. E aí se tornam textos chamados universais, que valem para ou para muitas comunidades diferentes. Pedro, quando escreve as cartas, já de Roma, falando das perseguições que a igreja estava sofrendo, ele diz, olha, estou mandando aqueles que estão espalhados, né? Estão na dispensação. Mas aí você tem uma igreja muito geral, essas cartas circulam. É interessante observar, por exemplo, Efésios, os pesquisadores dão esse exemplo. Como havia uma escola paulina em Éfeso, é muito provável que a carta aos Efésios seja uma compilação, um compêndio, que valeu para várias outras comunidades. Ficou com o nome de Efésios porque foi ali que o texto foi finalizado, guardado e preservado. Mas não era necessariamente para os Efésios só. Né? São as cartas circulares que tinham uma função de transmitir o conhecimento, o ensinamento para igrejas muito diversas que estavam começando a se espalhar por tantos lugares do mundo antigo. Wander, nesse sentido, hoje um pregador, uma pregadora, um estudioso da Bíblia, não precisa ser pregador, né? Todos nós temos que estudar a Bíblia. Então, a gente tem que se transportar para aquela época e estudar aquela carta naquele contexto, é isso? Isso é muito interessante. Assim, quando os nomes vão aparecer nos escritos, né, eles estão chamando a atenção para algumas questões também locais. Por exemplo, Coríntios. Né, as cartas aos Coríntios são cartas. Tem uma questão cultural, histórica, subjacente ali, muito importante para o leitor. E aí o conhecimento da história, o conhecimento do contexto, e aqui na faculdade, nos cursos que nós, né, trabalhamos e ministramos em teologia, tem essa função, esse papel. Fazer a chamada exegese de um texto, análise de um texto bíblico, requer um cuidado com o seu contexto. Aquele texto está falando, num primeiro momento, àquela comunidade. Ao leitor original, né? Original, aquela realidade. Corinto, por exemplo, é uma cidade complexa, do ponto de vista cultural, de costumes, tradições. Vai se falar, por exemplo, da mulher em Corinto. Tem toda uma questão cultural envolvendo a mulher, o culto a Afrodite, né, os costumes que envolviam a mulher naquela cidade. Aí Paulo, quando manda a carta, ele está tentando resolver uma série de problemas e dificuldades que estavam surgindo em decorrência desse contexto. Se alguém pega esse texto lá, hoje, né, de lá, e traz hoje para cá, isoladamente, sem essa noção do que era o contexto imediato, corre o risco de aplicar isso de forma, né, arbitrária, descontextualizada, errônea, né? Anacrônica, fora de tempo, e querer impor determinadas práticas sobre uma realidade que hoje não é, né, não faz sentido com aquilo que o apóstolo queria ensinar e dizer. Isso é muito importante, Wander, e a gente não se cansa de repetir isso aqui na escola, né? O cuidado com a interpretação, né? A exegese, você falou, a hermenêutica do texto, e nós temos hoje tantos recursos, né? Uma coisa que às vezes me abisma é quando eu estou sentado num templo, num culto, numa pregação, o pregador abre a Bíblia, ele lê o texto, fecha as escrituras, fecha a Bíblia, não tem um papel, não tem uma anotação. Uma pesquisa prévia. Não tem uma pesquisa, não tem nada. Vai falar 40, 50 minutos. Eu diria assim, é um milagre. Está na categoria de milagre isso aí, viu? Se você não crê, pode crer, porque não é possível isso, né? Não é possível. Então eu sou muito observador disso, Wander. O pregador subiu ao púlpito ali,
tem coisa escrita, tem uma pesquisa, tem... Analisou esse texto. Analisou esse texto, porque senão vai acontecer o que você disse, né? Traz para cá... Fora de contexto, fora de temporalidade, fora, né? Sem a mínima noção de que aquele texto tinha um destinatário, ele tinha uma realidade imediata, ele queria resolver uma questão. E você não pense que só pastor ou pastora deve fazer isso. Você também deve fazer isso. Tem ferramentas aí para auxiliar você a estudar a palavra de Deus. Essa é a nossa tônica com essa série que se chama História da Bíblia. Estamos na parte ainda número 2, e são 6 partes nesta série. Wander, nos textos do Novo Testamento, como nós temos hoje, na Bíblia toda, na verdade, né, você chega lá na igreja e diz, vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, Mateus capítulo, 10, versículo tal, Salmo de número 20... É fácil de abrir, fácil, né? No aplicativo, então, muito mais fácil, né? Mas não era assim no passado, né? Como que foi originalmente? É uma questão muito importante e vai ajudar certamente a quem está aí nos acompanhando. Os textos originais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles não têm capítulos, não têm versículos. São textos corridos. E nem parágrafo, nada. Nada. Né? Textos, né? No caso do grego, não tem nem pontuação. O grego, né? O grego koiné, ele não tem pontuação. O leitor é que tem que ter a noção, e daí no caso o domínio da língua, o conhecedor da língua ali, sabia a ênfase, o momento de se parar, né? Então, pontuação, tudo mais que a gente conhece são inserções tardias nos textos originais. Para a gente ter uma ideia, os capítulos só serão incluídos no texto bíblico no século XIII. 13. Se passaram 13 séculos, mais precisamente o ano de 1227, na Idade Média, um biblista conhecido, um grande estudioso das Escrituras, professor da Universidade de Paris, que é uma universidade que estava renascendo na Europa naquele momento, estudioso das línguas originais, chamado Stephen Langton. Ele é um pesquisador que pegou o texto de Jerônimo, que é a Vulgata, a tradução para o latim da Bíblia completa, e resolveu fazer uma nova publicação daquele texto, inserindo capítulos para facilitar. 1189 capítulos. A gente agradece muito a ele, né? Muito. Sem dúvida. Ele não tem ideia do serviço que estava prestando aí para a humanidade, né? Ele elabora 1189 capítulos, incluindo o Antigo e o Novo Testamentos, e 260 capítulos no Novo Testamento, mais de 900 no Antigo. Inseriu para facilitar a localização e foi assim uma revolução. Ótimo. Todo mundo viu aquilo, gostou demais. Tanto é que cristãos aceitaram, os judeus inclusive também se aproveitaram, pegaram carona. E assim seguiu, até o século XVI. Então, 3 séculos depois, século XVI, que é já na época da Reforma Protestante, é que os versículos serão incluídos. E aí entra em cena um outro pesquisador, um outro biblista muito conhecido para a época e extremamente respeitado, chamado Robert Stephanus, que era também pesquisador, conhecedor das línguas originais. Ele resolve pegar o trabalho do antecessor, do Langton, e resolve agora inserir os versículos. E ele vai inserir mais de 31 mil versículos. É isso mesmo. Mais de 31 mil. Mais de 23 mil no Antigo Testamento. A gente agradece esse também. Então, esse fez um trabalho completo, né? Então, mais de 23 mil versículos no Antigo Testamento e mais de 8 mil no Novo Testamento. E ele fez isso em 1551, já no calor da Reforma Protestante. Inclusive, ele era um editor, tipógrafo, ele trabalhava também com editoração de textos. Foi ele que publicou a primeira Bíblia de Lutero. A primeira Bíblia, foi ele que fez o trabalho editorial. Foi ele que publicou o primeiro trabalho de Calvino, as Institutas da Religião Cristã de João Calvino. Foi ele que publicou a primeira vez e publicou a Bíblia, então, com esses versículos. E foi um sucesso. Deu tão certo que todo mundo acatou o trabalho dele. Protestantes, católicos e judeus. E o que nós temos hoje na Bíblia, exatamente essa composição de capítulos e versículos, é exatamente resultado desse trabalho feito tanto no século XIII quanto no século XVI e que perdura até hoje. Imagine o trabalho meticuloso, de você pegar um texto enorme, não tem parágrafo, não tem nada. Nada. E o cara vai
inserindo as divisões para poder né? classificar e facilitar de acordo com as temáticas, com as ênfases. E hoje a gente acha penoso até de ler, né? Um capítulo da Bíblia, né? Acha complicado, né? Exato. Wander, certamente que naquele período, nós falamos outro dia, né, num evento anterior nosso, sobre a oralidade. Então havia os apóstolos, os discípulos, mas também outros pregadores que foram surgindo e tal. Sim. E naturalmente que as pessoas, tanto ouvintes ou esses pregadores, vão escrevendo também, né, outras coisas. Sim. Como que finalmente, para chegar a falar assim, não, são esses daqui, aqueles não, ou esse sim, aquele não. Alguns desses escritos aí perderam, desapareceram, ficaram esquecidos. Né? Fala um pouco sobre isso, né? Porque devia ter outros escritos. Sim, né? muitos outros. Ok, uma questão muito importante, inclusive nós vamos voltar a ela, né, ou a elas, essas várias questões, em programas da nossa série aqui. Os próximos programas vão entrar em detalhes bem cuidadosos da formação do cânon, quais foram os critérios. Mas é importante essa questão agora para começarmos a pensar que existiram muitos textos que circularam no mundo antigo, na igreja antiga, textos que eram, inclusive, herdados do próprio judaísmo, né? Os próprios judeus já tinham uma literatura ampla, especialmente os judeus da diáspora, que eram os judeus da dispersão, que haviam produzido escritos, comentários. E os primeiros cristãos vão se utilizar disso. E também de autores locais, que ouviram uma pregação de um apóstolo, de um pregador, resolveram redigir lá um texto. Então, a igreja ela vai ter um trabalho enorme de começar a fazer essa triagem. À medida que começou a se pensar num cânon, daqui a pouco a gente vai falar disso, né, das primeiras preocupações de formar um cânon bíblico, que é a junção, a composição desses livros num único texto sagrado, começou um trabalho enorme de busca desses materiais, de pesquisa desses materiais, e aí se constata que alguns deles até tinham se perdido. Por exemplo, Paulo ele menciona, quando escreve aos Colossenses, que ele também havia mandado uma carta para a igreja de Laodiceia. Ele diz lá, olha, eu mandei também uma carta para a igreja de Laodiceia, quero que vocês leiam a carta de Laodiceia e mandem uma cópia de Colossenses para a igreja de Laodiceia também ler. Então, o próprio apóstolo havia instruído isso. E nós não temos essa carta a Laodiceia, ela se perdeu. Então, muito provavelmente, textos tenham se perdido nas perseguições que vieram depois, literaturas, cópias que nós não tivemos acesso a elas. E outros textos que desapareceram, por exemplo, o Evangelho de Tomé, a gente vai falar até mais dele aí em outros momentos, já falamos, encontrado em 1945, no Egito, no antigo cemitério. Esse texto foi localizado assim, de forma casuística. Beduínos estavam andando lá, se depararam inicialmente com alguns fragmentos textuais e aí constataram que era uma literatura antiga. Aí a notícia correu, vieram pesquisadores, fizeram mais escavações e acharam lá um conjunto de textos. Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, apóstolo. Gente boa, né? Então, os apóstolos. E aí traduziram, né, o Evangelho de Tomé, encontrado em 1945, agora, né? Um texto que estava num cemitério, guardado em jarros. Se constatou que era cópia do século II, na língua copta, que é um dialeto falado até hoje no Egito, provavelmente ligado a cristãos antigos naquela região. Esse texto não foi canonizado. Claro que hoje a gente entraria num debate. Por que não foi canonizado? Porque a igreja à época chegou a avaliá-lo e considerá-lo que ele não estaria em condição de compor o cânon. A gente vai tratar disso mais adiante em outros programas sobre os critérios do cânon. Ou então porque não foi a tempo encontrado, ou desapareceu. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para você. Isso. Quando fecha o cânon, Sim. aí descobre-se esses livros, ou alguns outros livros. Isso. E aí como que fica essa história? Achei um livro bacana aqui. Não, agora não dá mais, né? Já está encerrado. Já encerrou. Já finalizou, né, o processo. Pois é, a igreja, a gente vai falar, né, mais adiante no outro programa sobre a finalização, a data final do cânon, né, do Ocidente, que é 397, ano 397, finalzinho já do século IV, que a igreja achou por bem encerrar a discussão. Pelo menos em termos oficiais. Mas a discussão não parou por ali.
né? Existiram igrejas que tinham outros textos que não foram canonizados e que continuaram circulando. Continuava sendo lido, né? Continuava sendo lido. Porque não tinha nada errado. Não tinha, era um texto que instruía, que ensinava, né? um texto de boa conduta, de moral, de vida, não é? Como é que era a vida religiosa, a vida Nós temos cristã. alguns destes Temos. hoje. Nós vamos ter, inclusive, um programa, dentre os 6, assim, já fica aí também o convite, nos 6 que nós selecionamos para abordar nesta série, um deles será sobre os chamados livros não canonizados. Todos. Ok. Vou trazer para vocês uma ideia geral de todos esses livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o que eles trazem de ensino, quais são as suas polêmicas. Então vamos guardar essa vamos guardar essa questão para que depois. ela vai aparecer aí. Uhum. Mas assim, resumindo, então existiram outros textos, existiram textos que ficaram circulando à margem do cânon, vez ou outra alguém achava que deveria incluí-los, igrejas lá do Oriente chegaram a insistir em acrescentar. Mas é um debate que a gente vai fazer um pouquinho para frente. Wander, uma curiosidade, na sua opinião, você acha possível que nos dias atuais de hoje venha a se descobrir ainda algum texto daquela época? É possível descobrir? Pois é. Seria possível ter esses textos estarem preservados no decorrer de tanto tempo? Pois é uma coisa que parecia assim, inimaginável. Mas olha, em 1945 houve o achado do Evangelho de Tomé. Em 1947, 2 anos depois, os achados dos manuscritos do Mar Morto, os documentos de Qumran, que nós já também discutimos, apresentamos em programas anteriores. Um jovem, né? Encontrou lá os jarros lá nas cavernas de Qumran, e aí foram investigar, os arqueólogos foram para lá, acharam centenas de jarros de barro, dentro deles uma coleção completa do Antigo Testamento. Cópias, né? E uma comunidade que vem do ano 150 a.C., ou seja, nos dias de Jesus essa comunidade já estava produzindo esses textos. Então é possível ter ainda, né? Perfeitos os textos, inclusive traduzidos, estão hoje no Museu de Jerusalém, para visitação pública, quem quiser, né, conhecer, que revelam a vida desses judeus apocalípticos, que formaram uma comunidade ali pré-messiânica. Inclusive, pequenos fragmentos dos evangelhos foram encontrados dentro desses jarros, né, com essa comunidade. Então, é possível ainda que a arqueologia, em algum momento, né, das suas pesquisas, nos surpreenda com algum fragmento, algum livro que esteja escondido. Quando aconteceu a Guerra do Templo, lá no ano 66, muitos objetos sagrados dos judeus foram escondidos durante a guerra. Eles guardaram para que não fossem destruídos. Em algum momento, quem sabe esses materiais ainda possam ser... Mostra ainda a importância da arqueologia clássica, né? Essa da pesquisa mesmo. Né? Material, busca material lá busca, né? Escavações. Escavações. E isso aí já, num certo sentido, antecede um pouco a pergunta que eu ia fazer para você. Sobre os textos originais, né? Mas o Paulo escreveu a carta aos Romanos, mas cadê essa carta, né? Então, onde foi para isso? Nós não temos, assim, do original mesmo, nós não temos nada, né? Não temos. Os documentos mais antigos que temos hoje, os manuscritos mais antigos, datam do final do século II, começo do século III. Né? Mais precisamente a partir do ano 200, existem achados já, né, de manuscritos que estão guardados hoje na Europa, em museus, em bibliotecas na Europa, principalmente em Inglaterra, onde estão alguns desses manuscritos. E também no Vaticano, né, na Biblioteca do Vaticano, estão preservados esses manuscritos, que são cópias, portanto, do século II. Agora, são cópias, algumas delas, muito próximas ainda dos autores. Por exemplo, o Evangelho de João, que foi achado no final do século XIX por arqueólogos, uma cópia, data do século II. Ou seja, João morre no ano 100. Então, muito provavelmente, a cópia foi feita logo depois da redação do Evangelho. E o que é muito interessante, esses achados vêm comprovar que as traduções que temos, né, os textos bíblicos que estão hoje disponíveis, eles são muito próximos desses originais. O que é, assim, riquíssimo. Também foi achado um manuscrito muito interessante de Lucas, que traz um prólogo explicando um pouco da vida de Lucas. Circulava esse manuscrito na igreja antiga. Então, ali Lucas conta que ele era médico, menciona-se, né? O texto apresenta Lucas, na verdade. O autor do Evangelho é um médico que nasceu na Síria, né, em Antioquia, na Síria, que acompanhou Paulo durante toda a sua vida até o seu martírio.
né? E que Lucas depois vai para a região de Acaia, na Grécia, e lá ele vai então produzir, né, o seu evangelho, quando os outros evangelhos já tinham sido escritos a essa apresentação. E aí termina dizendo que ele morreu na região de Hierápolis, que é a região da Turquia, com 84 anos de vida, e morreu na velhice, e diz lá que ele era solteiro, nunca teve esposa nem filhos. Olha só. Se dedicando exclusivamente à pregação, como aconteceu com Paulo. Então, esses manuscritos, quando encontrados, eles trazem detalhes da vida desses personagens que comprovam muita coisa que a pesquisa já vinha buscando, né? E não esquecer também, né, Wander, que há também o elemento do sobrenatural em tudo isso, né? Que o Deus que inspira também é o Deus que preserva, cuida para preservar. Cuida para preservar, porque não pela lógica não faria sentido Deus ter inspirado e depois deixado de se perder e não ter tido esse cuidado da preservação, né? Então a gente precisa lembrar isso. Se o Espírito inspirou, Deus também tem o cuidado de preservar as suas escrituras. E isso que você diz há pouco, que é muito importante, as contribuições do conhecimento, da ciência, da pesquisa, da arqueologia, né? Essa providência divina se dá também a partir das investigações, né, de pesquisadores que gastam a vida tentando achar esses fragmentos, traduzi-los, disponibilizá-los. Então, o resultado que a gente tem hoje dos textos traduzidos é resultado de um longo processo histórico que custou a vida de muita gente. Pessoas que se dedicavam a isso. Por isso que eu não gosto muito daquela ideia que a gente vê muitas vezes na igreja, mas aquele autor é só teórico, não sabe nada de prática. Gente, isso é de uma ignorância fenomenal, não é? Nós precisamos do cientista, do acadêmico que pesquisa, que vai a fundo e traz para a gente esmiuçado. Enriquece, né? O conhecimento. Eu que não tenho, vamos dizer, aquela capacidade, ou não fui chamado para fazer aquilo, eu sou abençoado com aquele trabalho. Então, vamos parar com essa coisa, né? É uma comunidade, como nós estamos falando, né? De gente que pesquisa, que fica atento, e a gente lê e traduz, né, para nossos dias. Agora, Wander, você já falou várias vezes e usou essa expressão cânon. Isso. C-A-N-O-N, cânon. O que é isso? Muito importante. Legal. É uma palavra de origem grega, né, que na sua originalidade significa vara de medir. É uma vara, é um junco, ou a gente diria hoje um pedaço de madeira, vamos imaginar aí com 1 metro, né, para poder medir, usar como medida. E o termo foi trazido para identificar os escritos bíblicos, no sentido de serem eles a medida da fé. A igreja precisa ter uma medida de fé, em que ela acredita de fato, até onde ela pode acreditar. E aí a ideia de cânon, né, para explicar os textos bíblicos, foi muito interessante, porque a igreja disse, os textos canônicos representam a medida da fé que a igreja possui. Nada além desses textos. Nem menos, nem mais. Nem mais. Por isso que Apocalipse, quando termina lá, diz, né, cuidado para que ninguém acrescente e ninguém tire. O termo ali, a ideia ali é de medida. Ali está a medida certa. Nem aumentar, nem diminuir. Então a palavra cânon, ela, né, originalmente significa vara de medir, ou medida da fé. No caso uma palavra grega, né? Grega, de origem grega. Do grego koiné. Então o povo sabia, né, o que era isso, né? É a medida, é a nossa medida de fé. É isso aí. Os livros foram medidos, a gente vai falar de critérios da canonização, né, em programas para frente. Cada livro que veio compor o Novo Testamento foi submetido a essa medida. Ele teve que atender a critérios de medida para poder ser canonizado. É interessante já agora, ainda que a gente vai ter outros programas, esse foi um processo, né? Não foi um evento, né? Que todo mundo se reuniu numa sala e falou, são esses aqui. Vamos decidir agora aqui, né? Vamos votar, né? Qual é, né? Um longo processo. Um longo processo. Para a gente ter uma noção, o primeiro livro é escrito no ano 50, que é Tessalonicense, né? E vai terminar o processo de canonização no Ocidente no ano 397. Então são mais de 300 anos
São 4 séculos de processo entre a primeira escritura, o primeiro registro e a finalização do cânon com 27. Que coisa fascinante você pensar, né, que quem começou não concluiu, quem estava no meio não viu quem estava na ponta, nem no fim, quem estava no fim não viu quem estava no começo, né? Todos ajudaram, contribuíram de alguma maneira. Nós vamos ver nos programas futuros aí o trabalho que foi feito. Um trabalho meticuloso. A escola, chamada Escola Lucana, né? Lucas, ele criou uma espécie de escola de pesquisadores. Eles iam à busca dos livros nas comunidades, livros que estavam perdidos. Foram checar a veracidade, se eram autênticos, ou se eram pseudepígrafos, alguém que escreveu usando o nome de um apóstolo, mas não era do apóstolo. A gente vai ver exemplos, né? Evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo. Existiram pelo menos 4 ou 5 apocalipses que circulavam na igreja antiga e que a igreja teve que chegar um momento e dizer qual apocalipse, afinal, que é né? o autêntico, o apostólico. E aí chegaram na medida certa ao Apocalipse de João. Esse pessoal era quase como se um investigador, né? Onde que estão as fontes e nós vamos buscar e colocar aqui para fazer isso. Tem que estar dentro da medida apostólica. Isso me lembra um pouco aquele filme lá, O Nome da Rosa, né? que eles têm lá uma equipe só de pesquisadores, né? Para investigar os detalhes. Investigar os detalhes, né? Evidências. É um filme interessante para você ver. E Wander, dentro desse aspecto, então, os livros que foram escolhidos, os que não foram, deu-se, pelo menos estamos falando do protestantismo, né? Que isso fique bem claro, né, para os nossos ouvintes. Não estamos aqui diminuindo em nada, mas na visão protestante, os livros apócrifos. Isso. O que é isso? Ok. É o termo paralelo ao canônico. O apócrifo é o texto que não foi canonizado, né? Etimologicamente, apócrifo significa não verdadeiro, falso, que não está de acordo com aquele que foi canonizado. Então, a chamada literatura apócrifa do Novo Testamento é a literatura que ficou fora da canonização. Nós vamos ter um programa inteiro para a gente mostrar para vocês sobre esses livros, seus detalhes. Na tradição católica, usa-se o termo deuterocanônico. São livros que depois do cânon já ter sido finalizado foram acrescidos. Deutero, né? Significa segundo. Um segundo cânon, né? Uma segunda canonização. No caso que nós estamos vendo hoje aqui, no caso protestante, do protestantismo, eles vão usar os protestantes vão usar esse termo para dizer os livros que não foram canonizados são os apócrifos. São aqueles que não são inspirados ou não são verdadeiros dentro dessa medida de fé como os demais. Tem alguns que são bem famosos, né? Muitos, inclusive do Novo Testamento. Hoje os pesquisadores estudam, né? Nós já demos exemplos aqui em programas anteriores, esses livros com seu significado histórico, porque eles têm elementos históricos muito interessantes. Então, mesmo não sendo canonizados, eles tiveram um papel de ensinamento à igreja antiga. Por exemplo, você disse num programa anterior dos Macabeus, Sim. né? Tem livro apócrifo com 2 o nome livros de Macabeus. Então, aquela história dos Macabeus aconteceu. Aconteceu, é uma guerra judaica contra os sírios que foi relatada. Então, porque às vezes o evangelho pode pensar assim, o apócrifo é uma coisa que não aconteceu. Inventiva. Não é isso, né? Uma ficção, mera ficção. Pode ser lido como um livro histórico, não é isso? Com certeza, tem o seu papel histórico, inclusive, né, quando foram fazer a tradução da Vulgata, a gente vai comentar depois em outro programa sobre Jerônimo. O Jerônimo, quando vai traduzir a Vulgata, ele vai colocar os livros, né, os 7 livros do Antigo Testamento, da chamada Bíblia Católica, e ele vai dizer, olha, esses livros não estão colocados no mesmo pé de igualdade com os demais. Ele falou isso. Ele faz essa ressalva, ele coloca como anexos. Mas eles têm muitos elementos históricos, ensinamentos morais e ajudam a entender outras coisas. Então, o próprio Jerônimo, na Vulgata, ele coloca os chamados apócrifos do Antigo Testamento com essas observações. Então, aí se você gosta de história, tá aí uma observação interessante do professor Wander. Você, por exemplo, pode ler sobre os Macabeus e você vai conhecer essa história porque faz parte desse pano de fundo da Bíblia. Ainda que o livro não seja considerado canônico, mas a história está lá e pode ser e deve ser lida. Wander, nós estamos indo já para os finalmente. Aliás, eu deixo aqui um convite, se você tem perguntas, e eu acho que você deve ter várias, lembre-se, nós vamos ter mais 4 programas ainda sobre a história da Bíblia. Então é a hora de você fazer a sua pergunta.
No próximo programa nós vamos procurar responder às suas indagações. Já falamos que o cânon, né, demorou esse tempo todo. Quando e por que começou a surgir a preocupação de se formar o cânon do Novo Testamento? Ok. Pelas razões que a gente viu também já em programas anteriores, a igreja, à medida que começou a perceber que os apóstolos estavam morrendo, a voz deles, que era a voz da testemunha ocular, eles tinham visto os fatos, os acontecimentos, e a verdade estava, portanto, nessa fala apostólica. E eles vão morrendo, vão desaparecendo, a igreja começa a se preocupar. Pô, mas peraí, né? Daqui a pouco nós não vamos ter mais esses apóstolos. Segundo aspecto, a igreja começa a sair do mundo judaico, que era um mundo mais confortável, mais protegido, e vai avançar para culturas muito complexas, do ponto de vista histórico, cultural e de crenças. O mundo greco-romano era um mundo extremamente plural em termos de crença. Claro, os problemas e as polêmicas começaram a surgir. Dúvidas sobre quem era Jesus, sobre, né, os ensinamentos que ele deixou, sobre a vida após a morte, enfim. Então, a igreja começa a ser desafiada a trazer respostas. E aí uma preocupação em começar a juntar esses materiais e começar a compilar para que esses textos pudessem dar uma segurança, né, acerca da questão da fé. Também autores pseudoepígrafos, como já dissemos também, que se diziam no nome dos apóstolos, escrevendo, e a igreja foi pesquisar e descobriu que não eram textos autênticos. Então, a preocupação em se falar, né, e formar um cânon para assegurar a continuidade do ensino apostólico. E aí, fechando, né, dentro dessas razões, a gente tem o caso da ideia da volta de Jesus, né? Os primeiros cristãos chegaram a imaginar que ele voltaria ali em 2 décadas, né? Ele voltaria naquela geração ali do primeiro século. Mas porque alguns textos dão mesmo essa impressão, ideia, né? Não passará sem que tudo isso aconteça, né, e tudo mais. Mas à medida que a igreja percebe que esse tempo está demorando e pelo jeito não vai acontecer tão já, melhor escrever isso, né? Ela acha melhor fixar, escrever para garantir, né, e perceber que isso tinha que ser levado para frente ao longo do tempo. Então, a preocupação em formar um cânon é resultado de todo esse processo, né? Já a partir do primeiro século, especialmente da segunda metade do primeiro século. E também algumas pessoas acabaram influenciando para antecipar Sim. isso, como é o caso do Marcion, né? Exatamente. Aí tem um gancho muito importante para a gente colocar. Marcião é um líder polêmico, filho de um bispo da igreja da região do Mar Negro, né, região hoje da Rússia, que acabou entrando em conflito com o pai por conta de algumas ideias teológicas. Ele era um grande líder, um Marcião, estudioso, um jovem, muito afoito, polêmico. E aí o pai achou por bem impedi-lo de pregar na sua igreja, ele meio que expulso da comunidade dele de origem, e ele vai embora para Roma. Ao chegar em Roma, ele encontra Valentino, que era um outro pregador gnóstico cristão, que estava disseminando algumas ideias bastante polêmicas também. Os dois se juntam e resolvem fundar uma nova igreja, a Igreja Cristã Marcionita, fundada em Roma pelo ano 140. E nessa igreja marcionita, eles causam muita polêmica com algumas ideias. Por exemplo, eles constroem a teologia dos chamados 2 deuses. Tinha um Deus do Antigo Testamento, que era um Deus menor, um Deus vingativo, bravo, raivoso, que fazia guerra, mandava guerrear, matar e tudo mais. Mas veio um segundo Deus, que é Jesus, que prega a paz, o amor, é o Deus do bem. Marcião dizia, é o Deus do bem. E aí ele dizia, esses 2 deuses eles não têm nada a ver um com o outro, eles são completamente diferentes e distantes. Então, Marcião ele separa Jesus da ideia do Pai, da ideia da Trindade, que a igreja estava começando a elaborar. Então essa é uma questão polêmica. Tem outros, por exemplo, ele chegou a ensinar o chamado batismo em favor dos mortos, né? A ideia é que os vivos podem batizar em favor da família, que já morreu, de entes queridos, que é uma prática que algumas religiões ainda contemporâneas fazem. E por fim, e aí nos interessa mais diretamente, o Marcion criou o primeiro cânon do Novo Testamento, formado por 11 livros. 10 cartas paulinas, menos as 3 pastorais, né? 2 Timóteo e Tito. Tirou essas cartas, tirou Hebreus, deixou 10 cartas paulinas e acrescentou o Evangelho de Lucas. Então Marcion dizia que o cânon do Novo Testamento teria que ter 11 livros. Eram os livros que não tinham nada a ver com o judaísmo. Ele quis purificar a igreja da relação com o judaísmo, separar completamente do judaísmo. E aí causou uma polêmica, né? Porque ele deixou de fora os outros evangelhos, deixou de fora as outras cartas. Resultado,
digamos aí, a provocação de Marcião levou a igreja a buscar... Impulsiona, né? Exatamente, buscar os outros livros, os outros textos e começar a se preocupar em fazer o cânon. Então a gente costuma brincar e dizer que até os hereges, né, que o Marcião foi chamado de herege, acabam de alguma maneira participando da história e provocando as respostas. Hoje o Marcião ia fazer sucesso, né? Só uma Bíblia pequenininha, só 11 livros, né? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que hoje ele não seria expulso da igreja, não. Viu? Hoje ele seria guindado aí a uma grande liderança, viu? Porque, né, você lê todos esses livros da Bíblia, né? Muito. Wander, que coisa fantástica a história da Bíblia que nós estamos considerando aqui. História da Bíblia, programa de número 2, uma série de 6 partes, e estamos na segunda delas. E eu queria deixar aqui um desafio a você. Estude teologia, estude a Bíblia, você tem ferramentas. Se você quiser fazer um curso mais elaborado, a Faculdade Teológica Sul-Americana tem um bacharel em teologia em 3 anos, reconhecido pelo MEC. Nós temos hoje aproximadamente 1.800 alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Temos a pós-graduação. Se você já tem uma faculdade, qualquer carreira, você pode estudar conosco. Você pode fazer o mestrado também aqui na FTSA. Então, nossa missão é esta, é de preparar pessoas, preparar vidas para servir o reino de Deus. Nós gostamos e apreciamos toda tradição eclesiástica. Nosso objetivo não é falar de nenhuma igreja. Nosso objetivo aqui é o reino de Deus, a glória de Deus. Então fica aí o convite para você. Wander, mais uma vez, obrigado. E já nos preparando aí para a parte número 3, que deve acontecer logo. Isso, ótimo. E aguardamos a todos aí para acompanhar o próximo programa. Vamos continuar essa série, que é fantástico, né? Entender como é que tudo se formou historicamente. A gente entender que... Porque às vezes as pessoas imaginam a Bíblia foi como que Moisés achando as tábuas da lei lá na montanha, né? Chegou lá e encontrou tudo pronto. E o Novo Testamento não foi exatamente assim, foi um longo processo. A inspiração divina, não é? A providência divina se utiliza da instrumentalidade humana, né? O Criador, aquele que revelou, não abriu mão da participação, né, dos seres humanos nesse processo. É isso mesmo. Queria convidar você a dar um like aí neste programa, se você de fato likeou, né, se você gostou. Também uma coisa muito importante é colocar um comentário ali embaixo, não nessa parte aí onde você pode comentar agora, mas na parte que fica debaixo do programa. É uma maneira de circular, né? Nós estamos falando aqui dos livros da Bíblia, de circular, né? Eles circulavam, uma maneira de circular este programa. Mande um link para o seu líder, para o pastor, a pastora da sua igreja. Enfim, vamos fazer um pouquinho de esforço aí para divulgar aí esses programas que têm enriquecido bastante as nossas vidas. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe e fiquem todos na paz de Jesus Cristo.